de conhecermos você que está nos visitando. Por favor, fique de pé. Um forte aplauso Se aos você está nossos nos visitantes. visitando, por favor, Uma fique em pessoa pé. irá até você para anotar os seus dados e durante Seja a semana bem-vindo. lhe enviaremos um presente. Sejam todos muito bem-vindos. Shalom, shalom. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, shalom, shalom. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre sua vida. Que nada falte, que nada fique quebrado, que nada fique fora de lugar. Que tudo esteja alinhado, sintonizado com o plano do Senhor traçado na eternidade. Nesta noite nós vamos continuar a nossa série de ministrações sobre a convergência. É interessante ver como o nome convergência, ele está crescendo muito dentro das tendências do mercado. Mas também é importante que nós associemos essas tendências ao que o Senhor está preparando para o futuro. Deus sempre arquiteta o futuro e revela o futuro para que nós sejamos capazes de poder entrar nele antes do que as demais pessoas. A palavra nos fala dos filhos de Issacar, pessoas que eram entendidas nos tempos, pessoas que discerniam o que estava acontecendo e eram pessoas que, ao entenderem os tempos, sabiam o que devia ser feito. Hoje, no meio de uma sociedade que teme o futuro porque acredita que está cheio de uma incertidão ou até cheio de tragédia, nós devemos ser agentes de esperança, acreditando que há um futuro glorioso que o Senhor traçou e que quer se manifestar. Há um futuro latente que quer vir à tona. E o Senhor espera que você e eu sejamos co-criadores desse futuro, co-criadores de uma nova realidade. O Senhor não nos chamou para descrevermos a realidade, isso qualquer um consegue fazer. O Senhor nos chamou para co-criarmos uma nova realidade. É interessante que nas Escrituras a palavra filho, no hebraico, significa construtor. Isso tem a ver com uma visão que o Senhor tinha de que nós sejamos coparticipantes do que Ele queria construir. Ele é o arquiteto que projeta, que desenha, que planeja de maneira estratégica o que vai acontecer, mas Ele decidiu usar as nossas vidas como co-criadores desse futuro que está prestes a se manifestar. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, 21 ao 22, que todas as coisas são nossas, sejam as coisas presentes, sejam as do futuro. Isso nos mostra que o futuro, na verdade, nos pertence e que somos o complemento construtor de um Pai que quer fazer emerger coisas grandiosas. O futuro, ele está dentro de você. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: o futuro está dentro de você. Mais uma vez, diga: o futuro está dentro de você. Quando você entende que o futuro não está na nossa frente, senão que o futuro está dentro de nós, você entende que dentro de você se encontra a resposta do que Deus quer manifestar como uma solução para os problemas que a sociedade atravessa. Mais uma vez, diga para a pessoa que está do seu lado: o futuro está dentro de você. Você nasceu com tudo o que você precisa. Você nasceu com tudo o que Deus já de fato colocou para ser uma resposta. Fale para a pessoa que está do seu lado: você é a resposta que o mundo precisa. Agora, sempre que Deus quer manifestar um futuro, Ele vai nos dar uma semente. E na semente se encontra o potencial do futuro que vai emergir. Você
tem dentro de você uma semente de destino que foi plantada na eternidade. Há algo dentro de você que está prestes a explodir. Há algo dentro de você que está prestes a se manifestar. Há algo dentro de você que está borbulhando para poder trazer uma nova realidade nessa terra. É por isso que nós dedicamos essa série para falarmos sobre a convergência. A convergência também poderia ser descrita em outros termos como destino, como identidade. Descobrir a sua zona de convergência é descobrir o seu destino, é descobrir a sua identidade, é descobrir o futuro que está dentro de você. Eu não sei se você assistiu anos atrás um famoso seriado de filme chamado De Volta ao Futuro. Quantos de vocês já assistiram isso? As pessoas que têm acima de 30 anos são pessoas que definitivamente assistiram esse filme, essa série de filmes, esse seriado de filmes. E era interessante ver como nesse seriado as pessoas eram capazes de voltar para o futuro. Diga para a pessoa que está do seu lado: nós estamos de volta para o futuro. Agora diga: o futuro não está na sua frente, o futuro está dentro de você. O potencial que está dentro de você é o futuro que quer se manifestar. Acho que você não entendeu disso. O potencial que está dentro de você é o futuro que quer se manifestar. Há algo latente dentro de você que precisa ser despertado, precisa ser acordado. Há um potencial que Deus colocou dentro de você que você precisa descobrir. Essa autodescoberta o levará a você agir como um co-criador de novas realidades, como um complemento construtor daquele que em essência constrói desde o início dos tempos. Você foi chamado como arquiteto de uma nova realidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é arquiteto de uma nova realidade. Quem aqui é arquiteto de uma nova realidade? Diga eu. Quem aqui é arquiteto de uma nova realidade? Diga eu. Então você não vai aguardar o futuro acontecer, você vai manifestar o futuro que Deus quer que aconteça. Eu vou repetir porque você não está entendendo. Eu disse: você não vai aguardar o futuro acontecer, você vai manifestar o futuro que Deus quer que aconteça. O futuro está precisando de pessoas que o façam acontecer. Você é um agente através do qual o futuro vai se manifestar. Só se você acredita que o futuro vai se manifestar através de você, por favor, reaja e se expresse segundo o que você acredita. Você tem que considerar o seu destino como uma fotografia, como uma imagem, como uma foto do seu futuro que está aguardando a sua chegada. Eu não sei como é que foi o seu histórico, mas não é tão importante o seu histórico, senão o seu futuro. Não é tão importante o que aconteceu com você no passado, senão o que você decide se tornar. Há três coisas, três decisões que determinam destino a qualquer momento na sua vida. Quantos de vocês querem saber quais são essas três coisas, essas três decisões que irão determinar destino na sua vida? A primeira é aquilo no qual você está focando. Em que você está focando? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: em que você está focando? Qual é o seu foco? Pessoas focadas são pessoas que fazem o futuro acontecer. Agora, mesmo você desfocado, você está co-criando realidades. Mas se você não tem um foco no seu destino, você vai fazer acontecer outras coisas diferentes às que você deveria fazer acontecer. Primeira coisa que você deve considerar para alcançar o seu destino: qual é o meu foco?
Em que eu estou focando? Você está focando mais nos problemas ou nas soluções? Tristemente, a maioria das pessoas decide focar mais na realidade existente do que na realidade que Deus quer manifestar. A maioria das pessoas focam mais nos problemas do que nas soluções aos problemas. Agora, você deve entender que o Criador, Ele decidiu que para cada problema existisse uma solução. Então, se há um problema, é porque há alguém carregando uma solução. Você carrega dentro de você uma solução. Há dentro de você um futuro que tem que vir à tona, que tem que se manifestar, que tem que encontrar uma permissão de expressão. Você deve se permitir ser esse agente co-criador de uma nova realidade. Convergência é quando você entende o que Deus colocou dentro de você e começa a trazer isso para uma manifestação terrena. Convergência é quando você lê o livro de destino que Deus escreveu a seu respeito, quando você entende o script que Ele já estabeleceu para você e você entende que nesse script algo tem que se manifestar. Você entende que nesse script há alguém aguardando que você se manifeste, há alguém aguardando que você seja o co-criador de uma nova realidade, há alguém numa situação caótica aguardando que o futuro que está dentro de você venha a se expressar. Nesta noite você tem que dar autorização para esse futuro vir à tona. Nesta noite você tem que se permitir ser um co-criador de uma nova realidade. As nossas palavras não descrevem a realidade, as nossas palavras criam a nova realidade. Você deve ser intencional na sua vida. E ser intencional na vida é você focar naquilo que você quer ver acontecer. A minha primeira pergunta para você nesta noite é: qual é o seu foco? Porque tudo no que você focar, tudo aquilo que você focar é o que vai crescer na sua vida. O que você foca se expande. Se você focar nos problemas, os problemas vão crescer. Se você focar nas soluções, as soluções irão se manifestar. Qual é o seu foco? O que você está enxergando? Você deve entender que o futuro está dentro de você, que o seu destino nada mais é do que o DNA do futuro que Deus quer manifestar. Agora, qual é o foco? Qual é o seu foco? Em que você está concentrando todos os seus esforços? Em que você está manifestando toda a sua criatividade? Qual é o seu foco? O seu foco denuncia a sua intencionalidade. O problema é que fomos ensinados a vivermos de uma maneira ocasional. Fomos ensinados a viver de uma maneira caótica, na qual tudo o que acontecia conosco era a vontade de Deus. Isso é uma mentira. Há muitas coisas que acontecem com você que não são a vontade de Deus. Deus nunca envisionou que acontecessem com você. E acontecem com você porque ainda você não entendeu que Deus quer que você foque no que Ele quer manifestar. As pessoas colocam a responsabilidade no Criador porque nunca se fizeram autorresponsáveis. Tem muitas pessoas culpando pessoas do que não acontece. Se algo não acontece na sua vida é porque você não decidiu ser intencional, porque você está desfocado, porque ainda você não tem um foco certo. Qual é o seu foco? É a primeira pergunta que você tem que meditar nesta noite. Em que você está concentrando os seus esforços? Em que você está sendo intencional? Tristemente, há um texto que foi tirado do contexto da palavra para justificar a falta de intencionalidade. E é: se Deus quiser, vai acontecer. Pegue esse texto, leia todo o contexto e você vai ver que não tem nada a ver do que você e eu usamos como pretexto esse texto. Se Deus quiser, Deus quer. Deus quer que um futuro venha a se manifestar através de você. Deus quer que você gere uma nova realidade. Deus quer resolver os problemas que estão agobiando esta geração. A pergunta é: você quer? É muito fácil falar: se Deus quiser, vai acontecer. Deus quer que aconteça. Frequentemente as pessoas dizem: se Deus quiser, eu vou estudar. Eu falo para elas: estude, porque Deus quer. A pergunta é: você quer estudar? Em que você está focando? Qual é o seu foco? Porque naquilo no qual você focar, você vai empoderar e você vai ser empoderado por isso.
Se você tem um foco errado, você tem que rever as perguntas que você está se fazendo nesse diálogo interior. As perguntas corretas vão te levar ao destino correto. Perguntas incorretas vão te desviar do futuro que Deus quer manifestar. Diga mais uma vez: dentro de mim está o futuro. Diga: dentro de mim há um futuro querendo se manifestar. Diga: eu sou co-criador do futuro. Vamos, abra sua boca e diga: eu sou co-criador do futuro. 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 As circunstâncias vão determinar o seu futuro. Diga: não, eu sou co-criador do futuro. Diga: eu sou co-criador do futuro. Quem é co-criador do futuro? Quem é co-criador do futuro? Quem é co-criador do futuro? Sabe por que é tão importante você abrir a sua boca e falar eu? Porque quando você fala eu, seu cérebro está processando que você está se fazendo responsável. Quando você diz eu sou co-criador do futuro, o seu cérebro diz: então você não vai poder culpar a mais ninguém, porque você está assumindo a autorresponsabilidade. Quem é co-criador do futuro? Quem é co-criador do futuro? Primeira pergunta importante: qual é o seu foco? Pergunte mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: qual é o seu foco? Qual é o seu foco? Segunda coisa que é fundamental para você determinar o destino que você quer viver é como você está se sentindo com esse foco. Quais são as suas emoções a respeito desse foco? Se você está envisionando coisas negativas, você vai se sentir tóxico. Você vai ter emoções tóxicas. Como você está reagindo com esse futuro que você está envisionando? Primeiro você foca, depois você alinha as suas emoções com esse foco. Aquilo que você focar é o que vai determinar as emoções que você vai sentir. Quem é co-criador do futuro? Quem é co-criador do futuro? A terceira coisa que é importante para você determinar o seu destino é o que você vai fazer. Pergunte à pessoa que está do seu lado: o que você vai fazer? Mais uma vez diga: o que você vai fazer? Qual é o seu foco? Como você está se sentindo e o que você vai fazer? Qual é o seu foco? Meu foco é pagar as dívidas. Você vai viver toda uma vida pagando dívidas. Qual é o seu foco? Qual é o seu foco? O que você foca cresce, se expande, se manifesta. Segunda coisa é como você se sente. Quando você pensa em pagar as dívidas, quais são as emoções que você tem? Você quer mudar as suas emoções? Mude primeiro o seu foco, porque seu foco irá determinar a sua capacidade emocional. Seu foco irá determinar a sua inteligência emocional. Você reconhece alguém que é inteligente emocionalmente pelo foco que ele tem, porque tem um foco, está concentrado em todos os seus esforços em fazer acontecer algo, e você avalia e você vê as emoções que ele tem, e as emoções estão ligadas ao foco que ele está querendo manifestar. Quantos de vocês querem mudar as emoções negativas? Mude seu foco. Mude seu foco. Mude o seu foco. Quem que tem que mudar seu foco? 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 Mas ninguém pode mudar o foco, é você que tem que mudar o seu foco. O futuro está dentro de você. Comece a olhar para o futuro que está dentro de você. Mude o seu foco, reajuste a sua visão, para que as suas emoções se alinhem com essa nova visão que você está enxergando. Tudo que você enxerga, você pode ver acontecer. Vou repetir: tudo aquilo que você enxergar, você vai ver acontecer. A pergunta é: o que você está enxergando? Porque tudo que você enxergar, você vai ver acontecer. Alguma vez você sonhou com ter um novo celular e rapidamente você adquiriu esse novo celular? Por quê? Porque tudo aquilo que você observa, primeiramente na sua imaginação, você vai ver acontecer. A pergunta é: qual é a sua visão? O que você está enxergando? Quais são os lentes com os quais você está olhando? Qual é o seu foco? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: o que você está enxergando? Você está enxergando problemas ou soluções?
Quem que tem que mudar o seu foco? Quem que tem que reajustar o seu foco? Diga, o futuro está dentro de mim. É interessante, mas fisiologicamente há uma glândula, a glândula timo, que se localiza mais ou menos aqui. É uma glândula que, segundo as pessoas vão amadurecendo em idade, ou vão se tornando velhas, ela vai decrescendo e vai desaparecendo. Por que isso? Porque as nossas emoções tóxicas vão fazendo com que essa glândula diminua. Mas pessoas que são reguladas emocionalmente são pessoas que não vão perdendo o tamanho dessa glândula. Nesta noite, até fisiologicamente, Deus vai restaurar você e você vai começar a ter novamente a capacidade de regular as suas emoções. Pessoas com o foco certo têm as emoções certas. Se você não tem o foco certo, é impossível que as suas emoções sejam as emoções certas. Porque o que você enxerga é o que você faz acontecer. Diga para a pessoa que está do seu lado, mude o seu foco. Agora com convicção diga, mude o seu foco. Diga, reajuste a sua visão. Quantos de vocês vão reajustar a sua visão? Quem vai reajustar a sua visão nesta noite? Quem vai reajustar a sua visão nesta noite? Quem vai reajustar a sua visão nesta noite? Faça assim, você vai tocar o lugar onde a glândula timo se encontra e diga eu. Diga eu. Diga eu. Você está criando novas conexões neurais, novos caminhos estão sendo nesta hora criados para que você venha ter um futuro diferente. Só quem acredita, por favor, reaja. Só quem acredita, por favor, se expresse. A sua saúde emocional, ela não é medida pela vontade que você tem de dormir, senão pela vontade que você tem de acordar. Vou repetir. A sua saúde emocional não é medida pela vontade que você tem de dormir. Diga, quantos de vocês gostam de dormir? Diga eu. Mas a sua saúde emocional, ela não é medida pela vontade que você tem de dormir, senão pela vontade que você tem de acordar. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Como está a sua saúde emocional? Você está só querendo dormir ou você só quer ficar acordado? Porque algo muito interessante. Quando você está em convergência, você não sonha tanto em dormir, senão você sonha em ficar acordado para ver acontecer aquilo que está dentro de você. Diga, há um futuro dentro de mim querendo se manifestar. Você não está acreditando. Diga, há um futuro que está prestes a se manifestar dentro de mim. Você acredita nisso? Agora diga comigo, eu não sou um acidente. Diga, eu sou um propósito. Toque aí. Diga, eu sou um propósito. Diga, eu sou um propósito. Diga, eu sou um propósito. Nós estamos quebrando nesta hora crenças limitantes que disseram para você que você era um acidente. Ei, não interessa como você foi gerado, não interessa a concepção, o importante é que você nasceu. E se você nasceu, você é um propósito e não um acidente. Diga comigo, eu sou um propósito. Eu sou um propósito. Quando alguém dizer para você que você é um acidente, o que você vai dizer? Eu sou um propósito. Você é um propósito. Você é um propósito escrito nos céus que se manifestou aqui na terra. Agora, é fundamental você descobrir a sua zona de convergência. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou recapitular. A zona de convergência, o ponto de convergência é um ponto de interseção de 4 fatores: a missão, a paixão, a vocação e a profissão. Diga comigo missão. Diga comigo paixão. Diga comigo vocação. Diga comigo profissão. Mais uma vez, diga missão, paixão, vocação, profissão.
O que é o ponto de convergência? A interseção entre a missão, a paixão, a vocação e a profissão. Quando você está nesse ponto, quando você acessa essa zona de convergência, você acessa um lugar onde o melhor de você começa a aflorar. Você sabe que alguém está em convergência porque ele produz, ele se torna mais produtivo do que em qualquer outra fase da sua vida. Eu quero te anunciar profeticamente que você está prestes a se tornar mais produtivo do que nunca. Você não acreditou disso, você vai se tornar alguém produtivo, porque você está sendo conduzido à zona de convergência. A zona de convergência é o lugar, é o futuro que quer se manifestar. O Dr. Peter Wagner dizia que as pessoas alcançam a zona de convergência chegando nos 50 anos. Eu disse para ele, eu não quero aguardar os 50 anos para acessar essa zona de convergência e viver num lugar onde o melhor de mim se manifeste, onde as pessoas sejam atraídas pelo melhor que Deus colocou dentro de mim. Então, depois de várias discussões, eu disse para ele, eu creio que se nós começarmos a ser mais intencionais e desenvolvermos um sistema, uma metodologia que leve as pessoas a descobrirem a sua missão, a sua paixão, a sua vocação e a sua profissão, elas entrarão na sua zona de convergência. Ele disse, o que faltou na minha vida foi isso, ninguém me ensinou, eu tive que caminhar, eu tive que ir nos nuances da vida, vindo por onde que eu sentia que era o meu destino, mas se alguém tivesse me coachado, se alguém tivesse me ensinado por onde eu devia andar, minha vida tivesse alcançado a convergência antes dos 48 anos, que foi a idade que ele alcançou a convergência. Eu creio que a palavra que você está recebendo não é uma simples pregação. Eu não vim para pregar uma mensagem aqui, eu vim aqui para desatar o seu destino. Eu não estou aqui para te pregar uma mensagem para que você esqueça essa mensagem saindo daqui. Eu vim para que algo seja despertado dentro de você, para que algo seja evocado dentro de você, para que algo comece a borbulhar mais fortemente, para que algo comece a ter uma latência maior dentro de você, porque esse é o futuro que Deus quer manifestar. O seu destino é a foto do futuro que aguarda a sua chegada. O futuro está aguardando a sua chegada, e nesta noite você vai entrar no seu futuro. Diga, eu vou entrar no meu futuro. Alguém aqui vai entrar no seu futuro? Alguém aqui vai entrar no seu futuro? Agora, como é que você faz para entrar no seu futuro? Como é que você faz para alcançar a sua zona de convergência? Sabe por que o coaching está crescendo tanto? Porque as pessoas entraram numa crise existencial. Hoje na sociedade é uma crise existencial. 97% das pessoas, elas estão insatisfeitas com o trabalho no qual estão inseridas, o ofício que desenvolvem, a habilidade que elas não têm para fazer esse trabalho, vivem frustradas, e há uma geração querendo encontrar algo diferente, há uma geração que quer ser chefe de si mesmos, há uma geração que não é mais como a geração passada, que queria apenas encontrar uma fonte de sobrevivência. Você não foi criado com um instinto animal apenas para fugir dos perigos e para sobreviver. Você foi criado com um destino dentro de você. Há uma semente de destino dentro de você que você precisa regar, você precisa trabalhar, você precisa adubar para que ela venha a crescer e se manifeste na árvore que o Senhor já determinou. É por isso que o Senhor nos chamou várias vezes nas escrituras como árvores. Ele nos comparou a árvores. Salmos 1 diz que nós seríamos carvalhos de justiça, árvores de justiça. Sabe por quê? Porque Ele colocou uma semente que Ele quer que você e eu reguemos, adubemos. Para quê? Para que ela venha a crescer ao ponto de se tornar uma árvore. E quando a árvore cresce, a árvore ela se torna uma morada para, ou um ninho para aves dos céus. Quando você desenvolve o seu potencial, há oportunidades que começam a convergir para você. Você precisa regar a semente que está dentro de você, e a única maneira de você fazer isso é
numa jornada de autodescoberta. Agora, senhoras e senhores, você não precisa pagar R$8.000 para ter essa jornada. Você tem aqui todo domingo de graça. Eu vou repetir. Eu paguei não só 8.000 na minha primeira formação, 8.000 na minha segunda. E cheguei numa conclusão. O coaching não pode ser nunca comparado com a magnificência da revelação da palavra. Eu não trocaria nenhuma das ferramentas de coaching por uma palavra revelada. Embora o coaching nos ajude nessa autodescoberta, porque tristemente a religiosidade nunca nos levou nessa autodescoberta, porque o único que a religiosidade dizia para nós é que tínhamos que aguardar o grande dia no qual nós morrêssemos para irmos lá no céu. A religiosidade nos fez focar nos céus, e tudo que você foca é aquilo que você espera. Então os nossos esforços estavam nos céus, e enquanto nós vivemos aqui na terra, o que vai acontecer? A religiosidade desconectou os céus da terra, mas Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós fomos chamados para manifestarmos um futuro aqui na terra. Diga, aqui na terra. A sua missão, que é o tema do qual nós vamos iniciar a falar daqui a pouco, a sua missão de vida não é no céu, é aqui na terra. Vou repetir, a sua missão de vida não é nos céus, é aqui na terra. A sua missão não é ir para os céus. A sua missão é você trazer os céus aqui na terra. A sua missão de vida acontece aqui na terra. Diga, eu tenho uma missão. Diga, eu tenho um destino. Diga, eu tenho um futuro. Mais uma vez, diga, eu tenho uma missão. Diga, eu tenho um destino. Diga, eu tenho um futuro. Você deve entender que você é aquilo que você decide se tornar. Eu sou aquilo que eu decido me tornar. Diga isso. Eu sou aquilo que eu decido me tornar. Eu não sou aquilo que me aconteceu. Eu sou aquilo que eu decido me tornar. O que você vai decidir se tornar nesta noite? O que você vai focar é o que vai determinar quem você vai ser nessa terra. Líderes não vivem do passado. Líderes vivem do futuro. Liderança é você enxergar o futuro antes de que ele venha a acontecer. É você entrar no futuro para que ele venha a acontecer. Verdadeiros líderes não são aqueles que esperam as coisas acontecerem, senão que fazem as coisas acontecer. Você é um líder do destino. Você é um líder do futuro. Deus te chamou para você trazer aqui na terra as soluções dos céus. Vamos falar sobre a missão de vida. Diga, eu tenho uma missão. Parece que você não está muito convicto. Diga, eu tenho uma missão. A sua missão se encontra no seu passado? Não. A sua missão se encontra onde? Diga algo para a pessoa que está do seu lado. Se você quiser me encontrar, você vai ter que ir no meu futuro, porque eu não vivo mais no meu passado. Eu vou repetir isso porque você não entendeu. Se você quiser me encontrar, eu não vivo mais no meu passado, eu estou indo para o meu futuro. Se alguém quiser me encontrar, vai ter que entrar no meu futuro, porque eu não vivo mais no meu passado. Diga, eu já saí do meu passado. Eu estou indo para o meu futuro. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você quiser me falar de coisas do passado, você não vai me encontrar mais. Eu não vou te atender mais. Eu não vou falar mais com você, porque eu estou indo para o meu futuro. Quantos de vocês estão indo para o seu futuro? Quem está indo para o seu futuro, por favor, se expresse. Quem está indo para o seu futuro? Quem está indo para o seu futuro? Quem está indo para o seu futuro? Quando você planta uma semente, você está dando nome ao seu futuro. Quando Deus plantou a semente de destino dentro de você, Ele estava nomeando o futuro. Forte. Quando Deus plantou a semente de destino dentro de você, Ele estava nomeando o futuro.
Quando você planta uma semente, você está dando nome ao seu futuro. Qual é o nome do seu futuro? Qual é a visão que você tem? Qual é o futuro que você vai manifestar? Convergência é manifestar esse futuro que está dentro de você. E um dos fatores da convergência é você descobrir a sua missão. Diga missão de vida. Mais uma vez, diga missão de vida. Diga, eu tenho uma missão. Agora, a chave para você viver realizado nessa vida é você se sintonizar com essa missão de vida, com esse destino que o Senhor já traçou na eternidade. Quantos de vocês querem descobrir a sua missão de vida? Diga eu. Quantos de vocês querem descobrir a sua missão de vida? Diga eu. Então, você deve identificar alguns componentes que foram colocados dentro de você. Alguns componentes que Deus colocou como um equipamento na eternidade. Você tem superpoderes. Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem superpoderes. Sabe por que você tem superpoderes? Porque o Senhor colocou esses poderes dentro de você. Mas enquanto você não descobrir eles, você nunca vai poder manifestar eles. Quantos de vocês querem descobrir a sua missão de vida? A sua missão de vida é a chave para você ter uma vida de realizações. É um dos componentes da convergência. O bispo Davi falou sobre a vocação. A sua mensagem, qual é a sua mensagem? Eu falei semana passada sobre a sua paixão, que é o que faz você se sentir vivo. Mas hoje nós vamos ver a missão de vida, porque você pode descobrir a sua mensagem, ser muito apaixonado. Se você não descobre quais são os superpoderes que você tem para que essa missão se cumpra, você viverá frustrado. Quantos de vocês querem descobrir a sua missão de vida? O primeiro que você deve descobrir é quais são seus dons espirituais. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, quais são seus dons espirituais? Quais são seus dons espirituais? Você já fez um teste para você descobrir quais são seus dons espirituais? Os dons espirituais são os superpoderes que Deus colocou dentro de você. E são superpoderes por quê? Porque são poderes que vêm do Espírito Santo, são poderes sobrenaturais. Alguém que descobre os seus dons é alguém poderoso. Quantos de vocês estão dispostos a descobrirem os seus dons? Tem alguém aqui que vai descobrir os seus dons? Diga eu. Diga eu. Diga eu. Quando você descobre os seus dons, você descobre os seus superpoderes. Estou colocando numa nomenclatura que você consiga entender. Algo que eu tenho aprendido nos últimos meses é a abaixar um pouquinho as revoluções da terminologia para que você consiga processar. Eu consigo te falar numa linguagem muito erudita e ninguém aqui vai me entender, então não aproveita de nada. Eu prefiro falar em termos que até as crianças vão me entender. As crianças entendem de superpoderes. Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem superpoderes. Sabe quais são esses superpoderes? Os dons espirituais que Deus colocou dentro de você. Abra aí 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12, o apóstolo Paulo está falando sobre os superpoderes. No verso 1 diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele estava dizendo, se nós formos parafrasear, eu não quero que vocês ignorem os superpoderes que vocês têm. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu tenho superpoderes. E são superpoderes, por quê? Porque foram colocados pelo Espírito Santo. Ei, você deve entender algo, você não tem todos os dons. Não há alguém aqui que tenha todos os superpoderes. Ninguém. Por isso precisamos uns dos outros. Por isso é que a igreja é chamada do corpo de Cristo. Um corpo, muitos membros. Cristo é um corpo
e muitos membros. Diga, eu tenho superpoderes. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, não quero que vocês ignorem, não quero que vocês sejam ignorantes. Essa palavra ignorante, agnogeo, no grego significa não entender, desconhecer ou pecar por ignorante. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa conhecer seus dons espirituais. Você precisa conhecer os seus superpoderes. E essa palavra também tem a ver com você perceber com a mente. Então o apóstolo Paulo está falando dos superpoderes. Vamos ver no verso 4. Diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Diga, diversidade de dons, um mesmo Espírito. Mais uma vez, diversidade de dons, um mesmo Espírito. Diga, superpoderes, um mesmo Espírito. E também a diversidade nos serviços. Diga, diversidade nos serviços. Mas veja a palavra que é usada aqui. Mas o Senhor é o mesmo. Diga, o Senhor é o mesmo. Diversidade de dons, o Espírito é o mesmo. Diversidade de serviços ou ministérios, o Senhor é o mesmo. E ainda acrescenta, diz, e há diversidade nas realizações. Diga, realizações. Diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Presta atenção, aqui você tem as três manifestações de Deus. Você tem diversidade de superpoderes, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Filho é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Diversidade nas realizações, mas o Pai é quem opera tudo em todos. O apóstolo Paulo estava dizendo, vocês precisam descobrir os seus superpoderes, vocês precisam descobrir os seus ministérios e vocês precisam descobrir as suas realizações. Em outras palavras, vocês precisam conhecer mais profundamente aquele que se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito Santo, que colocou dentro de você algo que precisa vir à tona, algo que precisa se manifestar. Quem aqui vai fazer acontecer o futuro? Diga eu. Como? Como? Com os seus superpoderes. Diga, eu tenho superpoderes. Algum religioso já deve estar assim, né? Eu não tenho superpoderes? Não, só Deus tem superpoderes. Tá, então diga, eu tenho dons espirituais. Mais tranquilo? Ficou legal agora? Tem muitos que respiraram agora. Diga, eu tenho dons espirituais. São os seus superpoderes. Você é poderoso quando você descobre os seus dons espirituais. Vamos continuar lendo, porque aí começa a mencionar alguns dos dons espirituais. Diz no verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria. Diga, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Diga, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Diga, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Diga, dons de curar. A outro, operações de milagres. Diga, operações de milagres. A outro, profecia. Diga, profecia. A outro, discernimento de espíritos. Diga, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. Diga, variedade de línguas. E a outra, capacidade para interpretá-las. Diga, interpretação. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ele distribui como lhe apraz. Você não escolhe, eu quero esse superpoder. Não, você não escolhe o superpoder, você já vem com o superpoder. Ele está latente dentro de você, ele precisa ser acordado. Mas em lugares,
em atmosferas, em ambientes propícios, que há coisas que começam a despertar dentro de você. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Nesta noite há coisas que vão começar a despertar dentro de você. Coisas que estavam em latência vão começar a se manifestar, porque você está dando a permissão. Diga: eu me permito viver os meus dons espirituais. Mais uma vez diga: eu me permito viver os meus dons espirituais. Você precisa a permissão de quem? Você precisa a permissão de quem? Diga: eu me permito viver os meus dons espirituais. Você não precisa autorização de ninguém, você precisa autorização de você mesmo. Diga: eu me permito. Mais uma vez diga: eu me permito viver os meus superpoderes. Quantos de vocês já assistiram a algum desenho animado com superpoderes? Quando Deus olha para você, Ele te enxerga com superpoderes. Enxerga uns curando as pessoas, enxerga outros profetizando, enxerga outros discernindo as pessoas, enxerga outras pessoas revelando o passado, enxerga outras revelando o futuro, enxerga outras com tanta confiança, tanta fé, capaz de poder superar qualquer obstáculo. Enxerga as pessoas com variedades de línguas, enxerga as pessoas com a interpretação de línguas. Quem disse que ser cristão é ser chato? É chato para quem não descobriu seus superpoderes. Quando você descobre os seus superpoderes, não há um dia sequer que você se sinta enjoado, porque você vai perceber que há pessoas que precisam dos teus superpoderes. Há pessoas que estão aguardando a sua chegada para você usar esses superpoderes. E eu profetizo que o Senhor vai te conectar com as pessoas certas, para que os teus dons espirituais comecem a se manifestar, para que você comece a usar os seus superpoderes. Deus vai te conectar com as pessoas certas, para você ser um co-criador desse futuro que a sociedade precisa. Só quem receba, diga amém. Diga comigo: dons espirituais. Há um livro que nós temos que chama-se Descubra os seus dons espirituais. É o melhor livro que existe no mercado. Se você ainda não leu ele, você precisa ler ele, porque é impossível você viver o futuro glorioso que Deus tem sem você descobrir os seus dons espirituais, seus superpoderes. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem superpoderes que estão dentro de você. Eles não vêm de fora, eles estão dentro. Deus já colocou eles numa semente de destino que está dentro de você. Mas tão importante quanto você conhecer os seus dons espirituais é também conhecer outro tipo de equipamento que o Senhor colocou dentro de você. Quantos de vocês querem conhecer esse outro tipo de equipamento? Diga eu. Diga eu. Mais uma vez, diga eu. Esse outro tipo de equipamento são os talentos. Diga comigo: talentos. Você precisa conhecer os seus talentos. O que é um talento? Um talento é um padrão natural de pensamento, sentimento ou comportamento aplicado de maneira produtiva. Diga produtiva. Você já percebeu que você tem talentos inatos? Que você tem determinadas habilidades para fazer coisas que outras pessoas não conseguem fazer? Não percebeu ainda, não? Você é igual a todo mundo, então, é isso? Tem alguns que estão falando: eu nunca percebi. Então você já percebeu? Você percebeu que você é diferente das demais pessoas? Quem aqui já percebeu? Que você tem coisas diferentes, que você tem equipamentos diferentes? Percebeu ou não percebeu? Eu vou te ajudar na descoberta dos teus talentos nesta noite. Quantos de vocês querem descobrir os seus talentos? Quantos de vocês querem descobrir os seus talentos? Quando você descobre os seus talentos, você está descobrindo também uma outra fonte de poder. Seus talentos também, eles representam uma outra fonte de poder. Agora, os seus talentos, eles manifestam algo que precisa ser refinado.
hoje se fala muito dos pontos fortes. Quantos de vocês já ouviram falar dos pontos fortes? Os pontos fortes nada mais são do que os talentos aprimorados. Então, para você usar o melhor que está dentro de você, primeiro você precisa descobrir os seus talentos. Um ponto forte é a capacidade de fornecer um desempenho quase perfeito consistentemente. Vou repetir, um ponto forte é a capacidade de fornecer um desempenho quase perfeito consistentemente. Quando você identifica os seus talentos, quando você trabalha nos seus talentos, você aumenta o seu desempenho, você eleva a sua performance. Hoje há uma palavra que também está crescendo muito e é performance, desempenho. Quantos de vocês querem elevar o seu desempenho? Você precisa identificar os seus talentos, conhecer os seus talentos, você precisa valorizar eles, você precisa assumir responsabilidade na aplicação deles e você precisa colocá-los em prática. Até quando? Até que eles sejam tão aprimorados que não sejam apenas talentos, senão pontos fortes. Quantos de vocês estão prontos para uma autodescoberta dos talentos? Você precisa identificar os seus talentos. Eu vou te fazer algumas perguntas que eu creio são fundamentais na descoberta dos talentos. E você vai começar a ter insights. Você vai começar a ter algumas impressões dentro de você. Na verdade, você vai começar a sentir que há algo dentro de você querendo se manifestar. Está pronto para as perguntas? Quem está pronto para as perguntas? O que você faz às vezes até perder a noção do tempo? Você já percebeu que tem atividades que você desempenha e você perde a noção do tempo porque você é muito bom fazendo aquilo? Já aconteceu com você? Se ainda não aconteceu, você realmente precisa acelerar a sua autodescoberta, sua jornada de autoconhecimento. Atividades, faça um inventário das atividades nas quais você se perde no tempo. Quando você percebe, passaram-se horas e horas. Por quê? Porque não apenas você ama fazer isso, senão que você é muito bom fazendo isso. Quer descobrir um talento? Observe essas atividades nas quais você passa muito tempo. Outra pergunta: o que você faz tão naturalmente que não representa um trabalho para você? Há coisas que você faz sem esforço. Já percebeu? Que há algumas coisas que você opera ou faz, algumas atividades sem nenhum tipo de esforço ou com um esforço mínimo. Há outro tipo de atividades que você tem que se esforçar muito para que elas aconteçam. Mas há outras que você faz sem quase nenhum esforço. Quantos de vocês já perceberam? Isso também é um insight dos talentos que você tem. O que você aprende com facilidade? Você já percebeu que você aprende algumas coisas com facilidade mais do que outras coisas? Tem pessoas que aprendem os idiomas, as línguas, com maior facilidade do que outros. É porque tem um talento para os idiomas. Há pessoas que aprendem a tocar, a performar um instrumento com maior facilidade. Você deve ter visto algumas pessoas que nunca foram num instituto de música, um conservatório, mas que rapidamente começam a performar um instrumento. Por quê? Porque tem um talento inato. Quando você descobre os seus talentos inatos e você trabalha neles até que eles se tornem um ponto forte, você se transforma numa pessoa poderosa. E a vontade do Senhor é que você seja alguém capaz de impactar as outras pessoas. Não que você chegue e que nada mude ao seu redor. Você é um agente de transformação. Mas para que as pessoas sejam impactadas com a sua presença, você precisa descobrir o que está dentro de você. O que você sabe fazer melhor do que ninguém. O que você dedica horas e horas e o tempo passa sem você perceber. Quais são as coisas que você aprende com facilidade?
Quais são as atividades nas quais você é excelente? Há atividades nas quais você não consegue chegar à excelência, mesmo com muito esforço. Se você tem que se esforçar muito, esse é um sinal de que você não tem o talento para essa atividade, ou o talento está muito adormecido. Pessoas talentosas são pessoas que fazem as coisas com um mínimo esforço. Nós todos fomos criados e ensinados debaixo da seguinte filosofia, que é uma crença limitante: você tem que trabalhar muito para você ganhar muito. Quantos de vocês já ouviram isso? Quantos de vocês já ouviram isso? Diga eu. Diga eu. Isso é verdade ou não é verdade? Não é. Não é verdade. Quando você está na sua zona de convergência, você não depende do muito esforço. Você já identificou essas áreas. Você já identificou os seus talentos. Você identificou seus superpoderes. E você faz com um mínimo de esforço o que demoraria muito para quem não tem esse talento. Mínimo esforço e uma maior produtividade. Isso que Deus tem para você. Abra, por favor. Há uma passagem que eu gosto muito de ler. Provérbios 10, no verso 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece. E tem algumas pessoas ainda que não acreditam em que o Senhor quer que você seja rico. Quantos aqui estão determinados a serem ricos? Diga eu! A bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Quer ver alguém na sua zona de convergência? Não é alguém desgostado. Eu disse, o bispo reforçou, mais de 90% das pessoas estão desgostadas com a vida. Sabe por quê? Porque não descobriram o seu ponto de convergência, não descobriram o seu destino, não descobriram que o futuro está dentro, que não tem que aguardar algo acontecer, que elas podem fazer as coisas acontecerem. Agora, a bênção do Senhor, ela enriquece. Quantos de vocês vão ser ricos? Quantos de vocês vão ser ricos? Quantos de vocês vão ser ricos? Por quê? Porque a bênção do Senhor enriquece e não traz que? Desgosto. Sabe o que significa essa palavra desgosto? Trabalho árduo. Diga comigo, trabalho árduo. Trabalho árduo. Quando você descobre os seus talentos, você não precisa trabalhar muito para sobreviver. Você trabalha com um mínimo esforço. Por quê? Porque você está fazendo aquilo que você faz de melhor, aquilo que você não vai usar muito esforço. Por quê? Porque Deus colocou isso dentro de você. Eu quero profetizar algo: você vai sair da escravidão de um trabalho no qual você está desgostado, mas você vai sair quando você descobrir os seus talentos. Até você não descobrir, você vai trabalhar muito para sobreviver. Quando você descobre os seus talentos, você começa a operar na lei do mínimo esforço. Mínimo esforço, maior produtividade. Quantos de vocês querem ter um trabalho como esse? Diga eu! Outra pergunta: no que outras pessoas pedem a sua ajuda? Você já reparou que há pessoas que sempre pedem a sua ajuda numa determinada área? Já aconteceu com você? Faz sentido para você? Alguns estão me olhando assim: nunca ninguém pediu a sua ajuda, você é tão raro assim, tão esquisito, que ninguém se aproxima para pedir ajuda. Perceba que as pessoas pedem sua ajuda em algo que elas identificam que você é bom. As pessoas conseguem mapear seus talentos e elas vão procurar você por duas coisas. Você vai ser procurado por duas coisas: pelos problemas que cria ou pelas soluções que você gere. Você decide. Tem pessoas que constantemente estão sendo procuradas pelos problemas que criam, mas tem outras que são procuradas para resolver esses problemas. Você vai ser procurado para resolver esses problemas, porque Deus colocou dentro de você superpoderes, dons, talentos. Diga comigo, talentos.
Mais uma vez diga talentos. Mais uma vez diga talentos. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Eu nem tempo livre tenho. Então, mais do que nunca você deve iniciar essa jornada de autoconhecimento para você descobrir o que Deus colocou dentro de você. Alguma coisa que outras pessoas pedem para você ensinar? Já aconteceu com você que você é procurado para outras pessoas te ensinarem algo? Não, nunca aconteceu, ninguém pede que você ensine. Eu estou um pouco surpreso aqui. Ninguém nunca pediu para você ensinar nada? Pediu ou não pediu? O que foi isso? Porque isso demonstra um talento que está dentro de você. Agora, talento não tem como ser aprendido. Talento não tem como ser aprendido. Mas aí entra uma outra palavra fundamental, um outro superpoder. Nesta noite eu vim para que você descobrisse seus superpoderes. Quantos de vocês estão descobrindo seus superpoderes? Habilidades. Diga comigo, habilidades. Mais uma vez, habilidades. As habilidades têm a ver com o como fazer. São os meios usados para a realização de uma tarefa. Quando você reconhecer as suas habilidades, você reconhecerá suas oportunidades. Vou repetir. Quando você reconhecer as suas habilidades, você vai reconhecer suas oportunidades. Nada aparece para mim, porque você ainda não reconheceu seus superpoderes, não identificou seus superpoderes, não trabalhou nos seus superpoderes, não sabe quais são seus dons, quais são seus talentos, quais são as suas habilidades. Quando você descobre as suas habilidades, você reconhece as suas oportunidades. Quantos de vocês querem reconhecer as suas oportunidades? Ei! Crise significa oportunidade. Há pessoas prosperando na crise mais do que em qualquer uma outra estação desta nação, em qualquer outro tempo. Sabe por quê? Porque crise significa oportunidade. Enquanto você não focar nisso e focar nos problemas, você vai viver os problemas da crise. Enquanto você focar nas soluções, Deus vai te fazer um inovador. Eu disse, Deus vai te fazer um inovador. Agora, é triste, mas foi ministrada uma série de inovação e pouquíssimas pessoas vieram. Mas são os mesmos que depois reclamam que não têm oportunidades. O problema é que você ainda continua processando as coisas de maneira religiosa. Na maneira religiosa você tinha que comparecer uma vez por semana e era suficiente. Nós não levamos as coisas de maneira religiosa. Nós estamos aqui para equipar você. Agora, se você não quiser ser equipado e você continua processando como que eu já compareci no domingo, não tem por que comparecer na terça, você perde muito. A série de inovação foi fabulosa. Foi uma série que despertou a criatividade, despertou habilidades dentro de você. Portanto, vai te levar a reconhecer oportunidades. Uma outra maneira de você descobrir seus dons, seus talentos e suas habilidades é você estudar as suas áreas de excelência. Em que você é excelente? Quais são as áreas de excelência que você performa ou desempenha? Você já percebeu que há áreas nas quais seu desempenho não é apenas bom, senão excelente? Há áreas nas quais você se sente mais alegre na atividade? Você encontra a atividade mais agradável e interessante? Você se sente mais estimulado ou engajado? Você se sente mais motivado? E você consegue ser mais bem-sucedido? Essas são as áreas de excelência. São os superpoderes que você precisa descobrir. Agora, por que é tão importante isso? Quantos de vocês querem ter uma vida plena? Diga eu. Quantos de vocês querem ter uma vida plena? Diga eu. Eu vou mostrar para você o que é uma vida plena. Uma vida plena é uma vida feliz para muitos. Quantos de vocês querem chegar aqui? Quantos de vocês querem chegar aqui? É uma vida feliz, vamos colocar uma vida feliz, mas não nos padrões da felicidade que você tem. É uma vida realizada. É uma vida em
convergência. Quantos de vocês querem chegar aí? Ok. Talvez você está aqui. Hoje você está aqui. Mas Deus quer que você chegue aqui. Lembre-se, a visão é uma fotografia do seu futuro aguardando a sua chegada. Você deve entender que do estado atual ao estado desejado, há um processo que precisa ser desenvolvido. Você não vai chegar aqui automaticamente, você tem que ser intencionalmente. Você tem que focar, tem que decidir, concentrar os seus esforços para chegar aqui. Então, há uma jornada que você precisa percorrer. Mas você deve entender que uma vida feliz, uma vida realizada, uma vida em convergência, tem a ver com a sua paixão, ou com uma vida apaixonada. E uma vida apaixonada tem a ver com seu nível de satisfação. Isso tem a ver com o seu coração. Mas não é suficiente você ser alguém apaixonado por algo. Você precisa descobrir seus superpoderes. Quantos de vocês querem descobrir seus superpoderes? Então vou colocar aqui superpoderes. Quais são seus superpoderes? Nós já falamos dos superpoderes. Dons, talentos, habilidades, Deus fez você não apenas com um coração para você se sentir energizado, senão que Ele dotou você com superpoderes. Agora, na medida em que você descobrir a relação entre a paixão e os superpoderes, você vai entrar cada vez mais na sua vida realizada, sua vida feliz, ou sua vida em convergência. Quantos de vocês querem viver em convergência? Diga eu. Quantos de vocês querem ter uma vida realizada? Diga eu. Agora, é bem simples, presta bem atenção, tá? Quais atividades você é apaixonado por fazer? Vamos colocar aqui dentro desses superpoderes e vamos categorizar, só para você ter uma ideia. Aqui é 0, aqui é 10. Aqui você é super poderoso. Seus dons já foram identificados, já foram trabalhados, seus talentos já não são mais talentos, já são pontos fortes. A diferença entre um talento e um ponto forte, de uma maneira bem gráfica, é: o talento é o cavalo selvagem, o ponto forte é o cavalo domado. Então, não é suficiente você ser um cavalo selvagem, você tem que ser um cavalo domado, senão você vai causar muitos estragos. Suas habilidades, seus superpoderes. Cedo na minha vida eu descobri algo, que eu tinha um superpoder. Qual é esse superpoder que eu descobri? Eu tinha um dom. Qual dom? Ensinar. Eu descobri que um dos meus superpoderes era que? Ensinar. Isso muito ligado a eu poder funcionar como um mestre. Ensinar. Eu descobri que eu tinha a capacidade de ensinar. Eu conseguia ensinar as pessoas quando eu estava na escola. Eu quase não estudava e sempre tirava as melhores qualificações e ainda ensinava as pessoas. Eu desenvolvi muitas metodologias de estudo, até metodologias para as pessoas abreviarem a curva do aprendizado. Eu consegui descobrir que eu tinha um superpoder. Eu era procurado para ensinar as pessoas. A minha casa sempre estava cheia de colegas. Por quê? Porque eles queriam que eu desse os meus superpoderes para eles. O superpoder que fazia com que eu tirasse as qualificações mais altas. Eu conseguia ensinar. Agora, embora eu conseguia ensinar, vamos colocar, sempre gostei muito de matemáticas.
Para alguns as matemáticas são uma ciência endemoniada. Eu amava as matemáticas. E eu era muito bom ensinando matemáticas. Eu comprava todos os livros. Eu me lembro na época existiam uns livros que vinham da Rússia. Eram livros que tinham fórmulas que nenhum outro livro tinha. Quantos de vocês já estudaram com livros assim da Rússia? Eu comprava os livros da Rússia. Eram livros de matemática muito densos, mas eles tinham algumas fórmulas para resolver equações muito endemoniadas. Então eu procurava eles e dava que caíam essas equações nas provas e eu sempre as resolvia. Por quê? Porque eu gostava disso, matemáticas. E eu conseguia ensinar para os meus coleguinhas matemáticas. Embora eu era bom ensinando, vamos dizer que eu conseguia expressar o superpoder numa escala de 8. Algo acontecia. Embora eu ensinava muito bem, o nível de paixão para ensinar matemáticas era muito baixo. Eu não me sentia 100% realizado. Quando eu entrei na faculdade, me ofereceram várias vezes dar aulas, ser ajudante, e eu não quis porque, embora eu ensinava muito bem as matemáticas, isso não me dava muita paixão. Eu ensinava isso com até 3 na escala da paixão, de 0 ao 10. Então, no fundo, eu vivia isso aqui de realização. Eu descobri um superpoder, estou falando de um superpoder, eu expressava ele de maneira muito assertiva, mas eu não era apaixonado no uso desse superpoder com as matemáticas. Então eu estava vivendo isso de realização. Eu não estava vivendo o que Deus quer que todos nós vivamos. A vontade de Deus é que você viva 100% ou no nível mais elevado da manifestação dos seus superpoderes, mas também no nível mais apaixonado, que você se sinta 100% vivo enquanto você está usando os seus superpoderes. Então eu parei de ensinar as matemáticas. Eu disse, eu não quero ensinar as matemáticas. Eu ensinava física também, eu gostava menos. Minha paixão ensinando a física era menos, embora eu fazia isso de uma maneira bem, mas eu disse, eu quero viver 100% apaixonado com o que eu ensino e usando os meus superpoderes. Eu descobri que fora de eu ter um dom para ensinar, de eu ser um mestre, eu tinha um talento. Qual era esse talento? Eu sou um comunicador. Eu gosto de falar. Nem tanto quanto o Lucas, mas eu gosto de falar. Cadê o Lucas? Lucas está por aqui? Não veio hoje? Está na cozinha. Lucas consegue me superar. Mas eu gosto de falar, eu gosto de estar rodeado de pessoas e comunicar. Eu gosto de usar esse superpoder, esse talento. Então eu decidi anos atrás que eu não seria simplesmente um comunicador que ficasse na mediocridade. Eu disse, eu preciso fazer do meu talento um ponto forte. Eu preciso ser um comunicador muito assertivo. Eu preciso ser um comunicador que quando eu fale as pessoas se interessem e que as pessoas queiram mais. Então eu fiz do meu talento um ponto forte. Eu comecei a desenvolver algumas habilidades. Como você vê, eu não sou muito bom graficando, mas eu consigo me fazer entender através de gráficos. Por quê? Porque eu comecei a desenvolver essa habilidade, porque eu vi algo que os melhores comunicadores, eles se comunicam sempre com figuras. Eu vi que Jesus, ele sempre falava de parábolas, e era pelo fato das pessoas associarem isso de maneira gráfica. O que você vê graficamente, dificilmente você se esquece. Então eu comecei a usar o meu superpoder de ensino, a usar meu talento de comunicador, e hoje eu posso te falar algo, eu sou muito bom comunicando. Tá, vou colocar 9, para que os invejosos não fiquem com raiva. Ele se colocou 10, tá, 9. Mas a diferença é que hoje, o que eu ensino, isso me faz viver
outro nível de realização. Antes eu vivia esses níveis de realização, hoje eu vivo esses níveis de realização. Por quê? Porque o que eu ensino, eu sou muito bom ensinando. Quantos de vocês conseguiram me entender o conceito de superpoderes, de convergência? Sabe por quê? Porque eu sou muito bom ensinando, eu sou um bom comunicador. Agora, hoje o que eu ensino me apaixona. Por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui por dinheiro. De fato, se fosse por dinheiro, eu teria umas outras agendas que eu rejeito, só para ficar olhando a cara de algumas pessoas. Eu falo, oh meu Deus, eu podia estar ganhando muito dinheiro lá fora e ainda tenho que aguentar esses desgraçados que me olham feio. Fale para a pessoa que está do seu lado, eu espero que não esteja falando de você. Eu não estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui porque é a minha paixão ensinar as pessoas. É a minha paixão comunicar verdades. É a minha paixão que as pessoas sejam empoderadas. É o meu destino e a minha convergência. Então, eu estou te ensinando que aqui você também pode viver uma vida feliz. Hoje, eu me sinto muito feliz. Com algumas pessoas, nem tanto. Eu me sinto realizado, eu sinto que eu estou entrando na minha zona de convergência, porque além de fazer o que eu amo fazer, o que eu sei fazer bem, também eu entendi qual era a minha mensagem, eu entendi a minha vocação. Semana que vem nós vamos falar sobre o quarto fator, que é a profissão. Quantos de vocês querem ter o trabalho dos seus sonhos? Um trabalho no qual você use os seus superpoderes, você seja apaixonado pelo que você faz, você ensine ou você comunique a sua mensagem ao maior número de pessoas e ainda você pode ser muito bem pago por isso. Hoje eu vivo essa vida. Hoje eu não dependo de um salário, de uma remuneração salarial. Há anos que eu não recebo um salário. Anos. Sabe por quê? Porque eu descobri meus superpoderes. Quantos de vocês querem descobrir os seus superpoderes? Tem pessoas que ficam invejando o que eu tenho. Em vez de me invejar, descubra seus superpoderes. Você também tem superpoderes. Os invejosos querem os seus troféus, mas eles não querem as suas cicatrizes, hein? Ei, não seja invejoso. Você também tem superpoderes. Você pode viver uma vida realizada, uma vida em convergência. Que é o que você precisa para viver uma vida em convergência? Descobrir seus superpoderes, seus dons, seus talentos, suas habilidades, transformar eles em pontos fortes. Nós falamos sobre a paixão semana passada. Você precisa descobrir aquilo que te energiza, aquelas atividades que fazem com que você realmente se engaje no tempo. E você precisa ter uma mensagem. Não adianta de nada você ser o eco de mais alguém. Presta atenção. Porque hoje as pessoas acreditam que se ele consegue falar isso, eu também consigo falar. E amanhã eu vou fazer uma live com a convergência. Eco. O eco nunca tem o mesmo poder. Há uma diferença entre um eco e uma voz. Qual? A voz libera maior poder. Agora, no início, não está mal você ser um eco. Você não pode ficar como um eco a vida toda. Você tem que descobrir a sua mensagem, a sua vocação. Mas isso não vai acontecer assim. Isso vai acontecer quando você se determinar a viver intencionalmente. Quantos de vocês querem viver intencionalmente? Quantos de vocês querem viver intencionalmente? Quantos de vocês querem viver intencionalmente? O que você vai fazer? Lembre-se das 3 perguntas para você viver o destino. Primeira, qual é o seu foco? Qual é o seu foco então? Eu quero agora focar para quê? Para eu descobrir o meu destino, descobrir o futuro que Deus tem para mim. Segunda coisa, como eu me sinto ao respeito disso? Quais são as minhas emoções? E terceira coisa, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Pergunta a pessoa que está aí do seu lado, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Porque deixa eu lhe falar algo. Quantos de vocês têm um sonho? Quantos de vocês têm um sonho? O sonho, na verdade, é um insight da sua convergência. O sonho é o cordão umbilical que liga você ao futuro que você quer viver. Quantos de vocês têm um sonho?
Quantos de vocês têm um sonho? Agora, eu lamento falar algo para você, mas muitos de vocês vão morrer sem viverem os seus sonhos. Como assim? Muitos de vocês vão morrer sem viver os seus sonhos. Por quê? Porque não se determinaram a ser intencionais. Fale para a pessoa que está do seu lado, você tem que ser intencional. Mais uma vez diga, você tem que ser intencional. Não é suficiente você querer, você tem que viver intencionalmente. Não se surpreenda se seus sonhos não se tornam realidade. Se você trabalha em algo que você não gosta de trabalhar, seus sonhos nunca vão se tornar realidade. Se você focou apenas em pagar as contas para sobreviver, você nunca vai, de fato, viver nessa vida. Se você aguarda o final de semana, porque o melhor que a semana tem de te oferecer é porque você ainda não é apaixonado pelo que faz, você não descobriu que você tem superpoderes, você não sabe qual é a sua mensagem. Se você espera a semana toda pelo fim dela, é porque você não está vivendo a vida com propósito, você não está em convergência, você não está feliz. Não se ofenda, mas agindo dessa maneira você nunca vai viver os seus sonhos. Você aguarda o final de semana para andar com os amigos que são iguais você. Amigos que também querem curtir a vida, amigos que também querem perder o tempo. Enquanto você estiver rodeado desse tipo de pessoas, não pretenda você viver o seu sonho, porque você se torna a mesma espécie das pessoas nas quais você passa ou investe mais tempo. Se você anda com pessoas sem sentido, que o único que querem é curtir a vida, dança aqui, uma cerveja por lá, um jogo de futebol, viva a vida, living la vida louca, você nunca vai se sentir realizado. Você vai ter prazeres temporários, mas no final da sua vida você vai olhar e vai dizer, eu perdi o meu tempo. Tem que se rodear com pessoas que façam de você alguém melhor. Fale para a pessoa que está do seu lado, rodeie-se de pessoas que façam de você alguém melhor. Cerque-se. Como você percebeu, ainda eu preciso desenvolver a minha habilidade com o português. Cerque-se de pessoas que fazem de você alguém melhor. Diga tchau aos fofoqueiros. Se você andar o dia todo colado no seu Facebook para ver a última desgraça, a última má notícia, a última fofoca, você nunca vai viver uma vida feliz. Se você andar com pessoas fofoqueiras, você vai se tornar um fofoqueiro e você vai ficar parado. Ande com pessoas que querem algo diferente, com pessoas que envisionam um futuro diferente. Tony Robbins diz algo muito sério. Ele diz, cerque-se de pessoas que no meio você seja o mais despreparado, para que você se sinta desafiado a aprender mais. Porque se você se cercar de pessoas que sabem menos do que você, você vai se sentir o rei, porque na terra dos cegos o caolho é rei. Cerque-se de pessoas melhores do que você, para você ser desafiado. Se você se cercar com pessoas que são piores do que você, você só vai ser invejado. Vou repetir, cerque-se de pessoas melhores para ser desafiado, porque senão você só vai ser invejado. Eu não sei, mas as pessoas me invejam muito. Ande com pessoas melhores. Ande com pessoas que têm alvos diferentes, que têm uma missão mais clara, e você vai ver a diferença. Quantos de vocês querem viver a plenitude? Quantos de vocês querem viver realizados? Quantos de vocês querem estar na sua zona de convergência? Só aqueles que realmente querem viver isso, por favor, reajam, se expressem da melhor maneira. Diga para a pessoa que está do seu lado, há um futuro dentro de você, querendo se manifestar.
O futuro não está na sua frente, o futuro está dentro de você. Você é singular, você precisa descobrir a sua missão de vida. Como é que você descobre a sua missão de vida? Você descobre a sua missão de vida descobrindo seus superpoderes. Seus superpoderes, eles representam a missão de vida. Eu sou um mestre que desenvolveu um ponto forte como comunicador. Essa é a minha missão de vida, comunicar. Eu sou um catalisador. Eu sou alguém capaz de inflamar as pessoas e fazê-las pensar. Ei, quando você descobre os seus superpoderes, você começa a ser mais influente. Quantos de vocês querem ser influentes? Sabe por quê? As pessoas solicitam que eu dê uma palestra e muito bem paga, porque eu sei qual os superpoderes que Deus me deu, e eu não apenas os descobri, eu decidi investir a minha vida para poder aprimorá-los. Eu decidi ser intencional. Eu não ando aguardando as coisas acontecerem, eu faço as coisas acontecer. Deus quer que você seja alguém intencional. Fique em pé aí no seu lugar e diga para a pessoa que está do seu lado: você tem superpoderes. Esses superpoderes, diga, esses superpoderes são a sua missão de vida. Diga, esses superpoderes são a sua missão de vida. Quantos de vocês querem viver a sua missão de vida? Moniquinha? A Moniquinha está por aí? Tem um vídeo da semana passada que eu te passei? Coloque esse vídeo, eu quero que você assista esse vídeo. É um vídeo muito importante. Diga para a pessoa que está do seu lado: descubra a sua missão de vida. Descubra seus superpoderes. Alguns ainda estão assim: superpoderes? Não, irmão, o único que tem superpoderes é Deus. Deus colocou superpoderes dentro de você. Chamam-se dons, chamam-se talentos, chamam-se habilidades. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem superpoderes. Você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades. A pergunta é: o que você está fazendo com eles? Qual é o seu foco? Como você se sente? E o que você está fazendo? O vídeo está pronto? Pode colocar. Presta atenção nesse vídeo, porque I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls.
you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Você não será julgado pelo que você fez na terra, sino por aquilo que você foi chamado para fazer. É por isso que nós batemos tanto na tecla de destino. É por isso que nós batemos tanto nesses conceitos, convergência. Porque tão importante quanto você nascer é saber por que você nasceu. Alguém aguardando a sua manifestação. E você vai ser julgado. Você não vai ser julgado por quão feliz você se sentiu na terra, senão por um simples fato. Ou você viveu em convergência, ou você não viveu em convergência. Erga suas mãos aí onde você está. E aí onde você está, faz uma oração comigo, porque é importante você reconhecer que até hoje você foi falho em descobrir a sua missão de vida. Até hoje você achava que o seu propósito estava nos céus, quando Jesus sempre disse que a sua vontade devia ser feita assim na terra como nos céus. Aí onde você está, faça uma oração comigo e diga: Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que eu tenho sido falho em viver uma vida intencional. Eu tenho aguardado o futuro acontecer. Eu não tenho sido arquiteto do meu destino. Eu não tenho vivido de maneira intencional. Mas nesta hora, perante o teu trono, perante os céus, perante a nuvem de testemunhas, eu decido descobrir a razão pela qual eu fui enviado nessa terra. Eu decido descobrir a minha vocação, a minha paixão, a minha missão de vida.
para maximizar o potencial que o Senhor colocou dentro de mim, a semente que o Senhor envisionou, que fosse uma grande árvore. Em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Pai, eu te agradeço por cada pessoa. Eu tenho cumprido perante o Senhor, ensinando eles, comunicando as verdades para eles, mas eu não posso obrigá-los a viverem uma vida sintonizada com a missão de vida que o Senhor lhes deu. Eu não posso obrigar nenhum deles a serem intencionais. Eu não posso provocar neles que essas crenças limitantes sejam quebradas, senão que eles têm que viver de uma maneira intencional. Pai, eu peço que o Teu Espírito venha a profundamente penetrar até o mais interno deles, que a espada do Teu Espírito venha nesta hora atravessar as entranhas deles, e venha acomodar as coisas da alma na alma, as coisas do Espírito no Espírito, e que eles comecem essa jornada de autoconhecimento para cumprir a Tua vontade. Pai, que ninguém aqui chegue naquele dia e diga: eu fiz tanta coisa, e o Senhor o repreenda e diga: servo mau, você não foi chamado para fazer isso. Senão que cada pessoa se apresente como alguém que não tem de que se envergonhar. Pai, que cada pessoa descubra a sua missão de vida, que não sejam ignorantes nos dons espirituais, que não sejam ignorantes nos seus talentos, que não sejam ignorantes nas suas habilidades, que vivam de uma maneira na qual eles foquem no futuro que o Senhor quer fazer acontecer, que se harmonizem com seu destino, que elas venham, ó Pai, a caminhar nas obras boas que o Senhor preparou antes da fundação do mundo, que eles se tornem intencionalmente cientes do seu destino, que eles coloquem em prática suas intenções para contribuir com resultados positivos para esta sociedade, que eles venham a planejar, que eles venham a arquitetar o futuro que o Senhor quer fazer acontecer. É o que eu te peço em nome de Jesus, e só quem concorda, por favor, reaja segundo o que você acabou de concordar. Uma palavra para essa noite: intencionalidade. Diga comigo: intencionalidade. Mais uma vez, diga: intencionalidade. A intencionalidade vai te levar daqui até aqui. Você tem que ser intencional. Ser intencional. Intencionalidade é o direcionamento consciente. Presta atenção, é consciente. Direcionamento consciente de seus esforços para um alvo específico. Você tem que focar, direcionar os seus esforços. A intenção faz com que você esteja disposto a se esticar para alcançar os seus objetivos. Deus não te chamou a ter uma vida confortável. Deus te chamou a você viver uma vida plena, uma vida em convergência. Mas você precisa ser intencional. O que você vai fazer? Se você não conhece seus dons, o que você vai fazer para descobrir os seus dons espirituais? Se você ainda não sabe quais são os seus talentos, o que você vai fazer para descobrir os seus talentos? Se você ainda não descobriu as suas habilidades, o que você vai fazer? Porque ninguém mais pode fazer por você o que você tem que fazer. Ou você simplesmente vai passar a vida assim, curtindo, aguardando um final de semana para se sentir aliviado, porque você está no trabalho que você não gosta de desenvolver, porque você está fazendo aquilo que não foi chamado, você não tem nenhum tipo de talento para isso. O que você vai fazer para ter uma vida diferente? Depende de você. Você é o arquiteto do seu próprio destino. Deus quer que você tenha uma vida realizada. A pergunta é: você quer? A pergunta é: você quer? A pergunta é: você quer?
A vida intencional é compatível com o desejo de você viver a vida no seu máximo potencial. Ei, Deus colocou uma semente e Ele vai pedir contas para você dessa semente, porque tudo que Ele coloca, todo investimento que Ele faz, Ele aguarda um retorno. Há uma semente, se você deixar ela morrer, você vai dar contas por essa semente. É tempo de você acordar, é tempo de você entender que você tem apenas uma vida, você não tem duas, você não tem três. O que você não fizer nesta vida, mas ninguém pode fazer por você. É tempo de você ser mais consciente. É tempo de você começar a descobrir o que está dentro de você. O que você vai fazer? Você vai continuar empurrando a vida? Tem muitos de vocês que já passaram os 40 anos. Você devia entender algo. Você já consumiu mais de 50% dos seus anos, da sua vida. Só tem a segunda metade. Já passaram os primeiros 45 minutos do jogo, você só tem a segunda metade. Por favor, não desperdice mais a sua vida. Se até hoje ninguém te ensinou, você não tem como mais falar isso, porque aqui nós investimos reunião após reunião, batendo pesado para que você seja alguém que chegue num dia a alcançar a realização. E a realização é você cumprir com o que Deus colocou. Ele colocou dons, talentos e habilidades, mas só você pode descobri-los. Só você pode treiná-los. Só você pode masterizar isso de uma maneira que se tornem pontos fortes. Viva intencionalmente, se sacrifique. Que o que está tirando o teu tempo? Se essa novela tira o teu tempo, o tempo no qual você poderia estar lendo, você poderia estar aprendendo, por favor, não assista mais essa novela. Se essas amizades o único que fazem é te levar e te puxar para um abismo, para você viver um momento de prazer, por favor, diga tchau a essas amizades, porque não são amigos. Inimigo não é aquele que coloca uma cara feia para você. Inimigo é todo aquele que te distrai do teu propósito. Inimigo é todo aquele que te tira do teu propósito. Há muitos de vocês que há muito tempo deveriam ter cortado com muitas pessoas. Corte com os fofoqueiros, cortem com os murmuradores, corte com todos aqueles que reclamam, mas a vida deles nunca avança. Corte com todos aqueles que criticam, mas a vida deles nunca saiu do lugar. Corte com aqueles invejosos que só sabem falar mal das pessoas, mas eles mesmos nunca conseguiram superar as pessoas das quais fazem as críticas. Nós temos uma vida. Você vai fazer o que dessa vida? Caminhar como um zumbi, sobrevivendo, focando apenas em pagar as contas, ou você vai viver a abundância do que Deus tem? Ninguém pode tomar essa decisão para você. Você é responsável. Você é responsável. Essa é uma mensagem que deveria ser ministrada não apenas no corpo de Cristo, deveria ser ministrada em todo lugar. E tristemente, fora do corpo de Cristo, no mercado de trabalho, as pessoas estão mais intencionais no seu destino do que no corpo de Cristo. Muita gente no corpo de Cristo, o único que quer é logo ir para os céus, porque não entenderam que há superpoderes que Deus colocou para você mudar aqui a realidade da terra. Seja intencional, foque, direcione os seus esforços. Você vai conseguir, você vai chegar onde você tem que chegar. Você não está entendendo? Eu disse, você vai conseguir, você vai chegar, você vai se tornar aquilo que você decidir se tornar. Você é aquilo que você decide se tornar. Decida se tornar um homem, uma mulher de sucesso, ao invés de ser alguém acomodado. Deus não te chamou para viver na zona de conforto. Deus te chamou para você viver na zona de convergência. Deus te chamou para você ser produtivo, para produzir. Ele chamou você para extrair de você o que Ele mesmo colocou. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu odeio o trabalho que eu tenho. O que você está fazendo? Porque ninguém consegue viver de antíteses. Eu odeio. Não é tão importante o que você odeia,